Muito bem, meus irmãos, vamos retomar nossa meditação do aspecto da vida ministerial. Nós já temos observado os cuidados consigo mesmo, da personalidade, do caráter, do temperamento e da perícia. Já observando esses detalhes. Também falamos essa tarde sobre a prioridade na vida do obreiro. Então, lá na terra de Gerar, quando Isaac chegou no dia dos patriarcas, ele deu a prioridade a 3 coisas, que foi o altar, a tenda e o poço. Eu deixei vocês um pouquinho em pé, porque nós teremos aí 1 horazinha e pouco para estarem sentados, ainda que é bem cômodo, mas mesmo assim a pessoa se sente um pouquinho de desconforto. Então vocês retornem a vossos assentos e vamos rever um pouquinho sobre o altar. Então nós falamos que na nossa vida nós damos prioridade a muitas coisas, que são as principais. Mas na vida ministerial, aqui tem as 3 prioridades principais, que é o altar, a tenda e o poço. Nós já falamos essa tarde que o altar, todos nós temos um altar dentro de nós. Temos uma cruz e temos um trono. Esse altar, nós já falamos essa tarde, que fala do nosso relacionamento com Deus e Deus conosco. Quer dizer, se não temos altar, não há esse relacionamento. E o que será de nós sem relacionamento com Deus e Deus conosco? Falamos que desde Adão, seus filhos já cultuavam o altar, cultivavam o altar. Vimos que Abraão em 10 anos levantou 5 altares, as coisas andou muito bem. Aí ficou 13 anos sem levantar altar. E entrou nas polêmicas difíceis da vida dele. Olha que aquele assunto ali com Agar deu, como diz o gaúcho, pana para muita manga. Até que ele voltou de novo a reedificar o seu altar. Vimos que esse altar tem condições, não é de qualquer maneira. Elias nos dá o grande exemplo, arrumar o altar e de vez em quando, como eu já mencionei, precisamos dar uma passadinha por lá e arrumar alguma pedra que às vezes as tormentas tira do seu lugar. E isso se faz necessário, irmão, para não termos dificuldades amanhã ou passado. Nós já falamos que o conceito de altar, biblicamente, literalmente, é um lugar físico. Mas o nosso caso é metafórico, é tipológico. Esse altar não é mais aqueles que faziam, senão que nós temos o nosso altar, que é a nossa vida privada, separada com Deus. E esses dias eu falava para obreiros e dividia a vida nossa em 4 partes. A teologia pastoral faz isso. A primeira parte da vida nossa é nossa família, que vamos em seguida falar. A segunda parte, somos social.
Nós vivemos numa sociedade. Nós não podemos excluir de nós a sociedade. Terceiro, é a vida privada com Deus. Todos nós precisamos ter aquele altar que eu falei, primeira hora da tarde, vida privada com Deus. E quarto lugar, a vida confidencial. Eu creio que eu dei aqui aquele estudo, não é? Disciplina na igreja. Não, mas que não foi aqui. Não foi Neil Diers. Foi a vida confidencial. Desculpe, a disciplina na igreja. A disciplina moral que eu ensino. Se essa não fazer efeito, tem a correcional. Aí vai para a correção. Mas em terceiro lugar, a disciplina confidencial. Eu tenho sempre entre 5 e 8 membros da igreja disciplinado confidencial. Ele não feriu a igreja, mas ele cometeu erro que tem que ficar na disciplina e que ninguém pode saber, nem minha esposa sabe. Eu tenho uma parte da minha vida, uma quarta parte da minha vida espiritual, que é uma caixa. Se Jesus demorar e eu morrer, eu levo para o caixão e ninguém vai saber. De vida confidencial. Agora essa ceia que passou, eu reconciliei que eu tinha 4 meses disciplinado confidencial. Então a vida pastoral é a vida familiar, a vida social, a vida privada com Deus e a vida confidencial. Então, meus queridos, ali dentro está, como nós já observamos, esse altar que é uma vida separada com Deus, que eu chamo também as raízes na ciência botânica. As raízes que seguram uma árvore, que absorve os sais minerais, manda até as folhas para que exista clorofila. Existindo clorofila, vai existir flores e aí dá fruto, senão não. Mas as raízes crescem nos dias de tormento. Nossa vida privada com Deus cresce nos dias de tormento, que nos sacode o nosso ministério, aí nós crescemos. Esse altar, como já mencionamos, é a oração, a consagração, o estudo e meditação da palavra do Senhor, que nós já falamos. Enfim, na inteira dependência de Deus que falamos, e o pastor deu ênfase. É o obreiro na presença de Deus antes de falar para o povo. Antes de nós falar o povo, nós temos que estar com Deus. E diz aqui, antes de falar ao povo a respeito de Deus, é preciso falar com Deus a respeito do povo. Senhor, eu tenho que ir a Boston, falar ao teu povo, não sei de problema, de necessidades, de dificuldade. E não posso errar. E tenho que falar o que tu queres. E aí que Deus fala conosco. Então, irmãos, antes de falar ao povo a respeito de Deus, precisamos falar com Deus a respeito do povo. Por que isso? Porque o obreiro é sacerdote, mas ele é profeta. O que quer dizer profeta? O que quer dizer sacerdote? O sacerdote dava ouvido para o povo, e tinha que ouvir o que o povo falava, e dar a boca para Deus, dizer a Deus o que tem necessidade o povo. E como profeta é o contrário. Tem que dar ouvido a Deus e a boca ao povo. Dizer ao povo que está ouvindo ele de Deus. Então somos profeta e somos sacerdote. Precisamos fazer isso. Glórias a Jesus.
Em nossos dias, muitos já não têm mais esta tão sublime e maravilhosa experiência com Deus, irmão. Que lástima. É preciso encontrar o caminho de volta para o altar. É conhecido e reconhecido pela igreja o obreiro que procura estar constantemente na presença de Deus. Irmão, nós não enganamos a igreja. Nunca pense que tu vai enganar um membro da igreja. Quem tem aqui 10 anos de fé? Muito bem. 20 anos. 30 anos. 40 anos. Qual é a faculdade que dura 40 anos? O senhor é psicólogo? 5 anos de estudo de faculdade. Que tal essa psicologia de 40 anos aí? Vamos enganar eles? Não engana, irmão. A igreja é um povo que estuda na maior faculdade que existe. Nós nunca enganaremos. O povo sabe se somos de altar ou não. Se é foguinho de palha ou tem essência. Vocês podem observar, inclusive diz aqui, que o paralítico da Porta Formosa sabiam que Pedro e João estavam com Jesus. Ele era sabedor. Esses homens estiveram com o Mestre. E por isso que aconteceu milagres e maravilhas. Aleluia. Mas, em segundo lugar, uma tenda. Depois que eles fizeram o altar, partiram para a tenda. Enquanto o altar fala da vida do obreiro com Deus, a tenda fala da vida do obreiro com a sua família. Então, primeiro meu altar com Deus. Deus em primeiro lugar. Mas em segundo lugar está a família. A tenda era o local onde o obreiro vivia com a sua família. O obreiro casado não deve esquecer que além dos encargos ministerial, ele é também, primeiro, chefe de família. Por isso que eu disse que a vida ministerial, a primeira parte da vida dele é a família. É social, privada com Deus e confidencial. Então, irmãos, obreiro, necessitamos saber que, e não esquecer, obreiro casado, que ele é ministro, mas ele também é um chefe de família. Família tem problema ou não? Alguém diz, esse meu professor dizia, onde há seres humanos, há problema. E alguém diz, eu quero me casar, mas não quero ter problema. Então vai ter que se casar com um tronco de madeira. Dormir abraçadinho no tronco de madeira. Colocar no carro, viajar junto, colocar ao lado da mesa. Esposa e esposa é ser humano. É ser humano. E onde há seres humanos, há problema. Filhos, não é um pacote de tijolo que você coloca ali de um lado. Filho é ser humano. Dá problema, filho, não? Tomara que cresça o Joãozinho, que vai diminuir os problemas. Não, aumenta. Filho pequeno é problema pequeno. Filho grande é problema grande. Não vão me dizer que a igreja aqui não tem problema e o ministério não tem problema. Por que tem problema? Porque são seres humanos. Então, família, irmão, é seres humanos. Ser chefe de família é ser
um pastor, um ministro da sua família. Tratar os casos ali. Segundo, ele deve saber o que mais? Além de ministro, ele é sacerdote do lar. E por que não profeta? Tem que interceder pela sua família ou não? Tem que ouvir a voz de Deus para a sua família? Você lembra na Bíblia alguém que intercedia pela família? Jó, né? Jacó também. 12 filhos, né? Você lembra quando ele agarrou as varas? Estava uma desunião na família tremenda, Jacó. Aí ele disse, olha, amanhã me traga cada um uma vara. E trouxeram. Por que o velhinho quer com essa vara? Aí deu para um quebrar, um quebrou, deu para outro, quebrou. Mais novas varas. Aí pegou um molho, era 12 filhos, 12 varas, deu para um quebrar, não deu. Deu para outro, não deu, ninguém pôde quebrar. Aí Jacó dá lição para eles. Se vocês sozinhos, viu? Vocês vão ser quebrados facilmente. Mas se vocês viver como família, por isso que a igreja é uma família, irmão. O diabo não nos quebra, porque somos unidos. Agora sozinho por aí, o diabo quebra ali na esquina, né? E às vezes volta tudo quebrado, que temos que curar de novo. Então, meus queridos, ele é um sacerdote, intercede pela família, mas também ele tem uma mensagem para a família, de advertência. Terceiro lugar, além de ministro, o que ele é? Marido. Marido tem compromisso ou não? Pelo menos deve de ter, né? Eu sou cabeça da igreja, da casa. Mas ele tem que saber que a esposa é, não diga pescoço. Vai apanhar em casa. O marido é cabeça e a esposa é o coração da casa. Um dia eu chego na minha casa de madrugada, um sábado para domingo, vindo da Argentina, que tempo. Eu ainda trabalhava na Argentina, tinha estado lá, eu sempre ficava 3 semanas lá, 20 dias e 10 no Brasil. Eu chego um ônibus na frente da minha casa, São Leopoldo. Estou para entrar na garagem, minha esposa já sai na porta, eram umas 2, 3 da manhã. Deixa o carro aí que tem umas pessoas dormindo aí. Tinha um encontro de bandas, orquestra na nossa igreja, e veio umas 10 orquestras. E a minha esposa levou uma orquestra inteira, um ônibus. Mandou o genro buscar colchões lá numa casinha de descanso que nós tínhamos, e pelas casas deles e irmão, e arrumou lugar para uma orquestra, um ônibus, 40 pessoas, dentro da casa. Deu janta, deu pouso, deu café, a igreja deu almoço, deu lanche à tarde. E a gente diz, tu fica de fora, fica assistindo aí no mais, né? O homem se mete lá só para estorvar no fim. Porque é coração. Uma vez na Argentina, nós estávamos num congresso de jovem, minha casa estava 2 quadras, a casa grande. Quando eu chego em casa, tem 30 jovens lá. E onde vai colocar? Você fique tranquilo, deixa que eu arrumo. Viu? Colchão que dormia 2 pessoas, vão dormir atravessado, em vez de 2, vai 4. Ele é marido, é cabeça, mas a esposa é o coração da casa. Em quarto lugar, o que ele é? Ele é ministro, mas ele também temos que entender que somos pai. E às vezes é difícil entender um pai, irmão. Ele ajuda um filho, malgasta. Eu não vou mais ajudar. Mas ele vem chorando, ajuda de novo.
Agora sim, você colocar fora, eu não ajudo mais. Coloca fora. Vem a pouco. É pai. Outro não entende. Esses dias eu ajudei uma filha, lá, não muito, mas alguma coisinha. Dali uns dias me necessitou de novo, ajudei. Dali uns dias necessitou de novo, aí o outro genro saltou. Não creio que vai ajudar a fulana de novo. Já 2 vezes, agora é a 3ª vez. É que tu é pai de uma criancinha desse tamanho, tem uns 2 anos. Mas atrás dessa filha tem filhos, tem netos. E coração de pai e de mãe, não é? Então nós temos que entender, somos ministros, mas somos pai. Eu tenho que dependizar. Quinto, além de ministro, ele é administrador financeiro. Administrador financeiro. Obreiro tem que ser um administrador financeiro. Olha que Jesus disse assim: quem não cuidar o que é seu, quem lhe confiará? O verdadeiro. Eu disse agora numa reunião de ministério nosso, para todos os nossos obreiros. Se você não controlar suas contas, não ter uma boa administração financeira, assim vai ser teu fracasso na obra. Vai ser a mesma coisa. Não é distinto. A nossa administração do nosso lar é a administração que vamos dar à igreja. Eu tenho uma guerra, eu tenho 40 e poucos obreiros, fora os missionários. Não, parece que é 38, se não me equivoco. Que percebe da igreja as suas prebendas. Mas eu, desde o começo, eu dou ênfase. Não se pode viver do mês que ele está trabalhando. Mas eu tenho 2 deles que são cabeçudos, viu? Por aí vem o administrador pastor, o fulano, e eu me engano, é 3, 4 vales no mês. Aí chega o fim do mês, não tem nada para receber. Nós estamos em outubro, nós temos que viver outubro com o que ganhamos em setembro. E eu até fiz uma ilustração esses dias, esses tempinhos para eles. A psicologia nos diz que os problemas matrimonial e familiar, e principalmente matrimonial, grande parte é oriundo da parte financeira mal administrada. Tu imagine uma mulher trabalhar a semana inteira, desculpe, uma mulher cuidar o lar a semana inteira, economia. Às vezes 1 quilinho de carne que é para comer num dia, ela faz para 2 dias. E economiza aqui, economiza ali. Aí chega o fim do mês, tem o Joãozinho e a Mariazinha. Aí chega o fim do mês, o gauchão de bigode grande chega. Minha velha, carinhosamente, aqui ó, recebi o salário hoje, 1.000. Quanto, meu velho? É R$1.000 aí, está no bolso aqui. Aí o Joãozinho diz para a Mariazinha: o pai recebeu, agora ele vai me comprar o meu tênis que ele me prometeu o mês passado e não deu. Mas a mulher sai pisando na ponta dos pés, fazer o chimarrão e tratar bem, porque tem 1.000 no bolso. A Mariazinha diz para o Joãozinho: o mês passado o pai não pôde comprar boneca, mas agora vai comprar, recebeu hoje. Tudo feliz, contente. Aquela mulher que economizou o mês inteiro. Que profeta tu, hein?
Aí toma uns 2, 3 chimarrão. O que nós estamos devendo? Pois é aí na Cardeneta, né? Aquela, aí do mercadinho da esquina, que é 2 vezes mais caro do que lá no supermercado. Lá está devendo 500. Sim, e o que mais? Lá na farmácia, lá tem como 100. E o que mais? Tem a água e a luz que vence amanhã. Dá mais 150. Mas que barbaridade. E o que mais? Diz, tem aquele 100 que tu pediu para o teu cunhado, meu irmão, tem que pagar esse mês. E quanto sobrou aí, quanto deu aí a soma? Deu 950. Sobrou 50. Imagine a parte psicológica desta mulher. Isso é um desastre dessas crianças. Joãozinho, tu não vai ganhar teu tênis, são só 50. E do pai, nem você vai ganhar tua boneca com esses 50. É um problema ou não? A má administração financeira. É o que eu digo para os nossos obreiros. Mas se ele receber, chegar a receber R$1.000. O que nós devemos? Não devemos nada. Ainda sobrou lá uns R$30 ainda de sobra ali. Aí você banha, arruma a família, pega o Fuquinha tossindo em 3 pistão. Vamos para o mercado. Comprar promoções, né? Comprar o tênis do Joãozinho, a boneca da Mariazinha. E ainda sobrou 200 no bolso. Voltam felizes para casa. É outra coisa, é outro lar, é outro ambiente. Mas, como eu disse, é uma fome com cartão que em qualquer buraco lá está metendo aqueles cartão, né? Pensando que isso aí não vai vencer nunca. Além de nós ser ministro, somos chefe de família, sacerdote e profeta do lar, marido, pai, administrador financeiro. E o que mais, em número 6? Somos o líder espiritual da casa. Nossa família, irmão, olha para nós. Em nós está o exemplo. A glória de Deus, pastor Eliseu. Mas está aí minha esposa de testemunho. Alguma terça-feira eu não estou viajando, outras terça-feira, como essa passada, eu cheguei cansado, estava em Taquara. Preguei sexta-noite, sábado dia, à noite, domingo, dando uma escola, à noite. Saí quase 11 horas, cheguei às 3 da manhã de segunda. Segunda foi uma pauleira que deu medo. Terça-feira não pude pregar. Aí chamei um copastor a pregar. E a minha filha, a Pérsida, embravece. Mas eu vou na igreja terça para ouvir meu pai. Meu pai é meu pregador, porque eu conheço meu pai. E o senhor não prega, e já me dão as xingadas. Você não liga para minha esposa, porque ela sabe que eu digo para ela que tu vem cultuar. Não é por causa de um pregador, de uma pessoa. Tu vem render teu culto. Prega o Mingano, o Beltrano, mas tu vem render o teu culto. Aí ela fala com a minha esposa. O pai que prega hoje, senão eu nem vou no culto. Está errado. Mas, por outro lado, irmão, é lindo nós ter nossa família como um líder espiritual, que pode ser aconselhado através desse líder. Número 7, conselheiro. Isso é fantástico, irmão. Além de obreiro, ele tem que entender que na casa ele é um conselheiro.
Nós temos 4 genros, mas o mais bem-sucedido é um deles. Os outros estão mais ou menos, mas um deles é o mais bem-sucedido. E é o que mais me pede conselho. Ele não faz um negócio sem primeiro ir falar com a gente. O pai dele é morto, o senhor é meu pai, além de sogro. Veio me aconselhar. E alguns que têm dado com a cabeça na parede, que não têm humildade de perguntar para o sogro, não é? Ou para o pai, como conselheiro. Em 8º lugar, cabeça da família. É bíblico, é bíblico. Aqui está a escala divina para a vida ministerial do obreiro. A escala é Deus em 2º lugar e em 3º lugar, a igreja. Esses dias uns irmãos lá, uns obreiros me disseram, pastor Hermes, e o que vai ser de nós quando o senhor se jubilar o ano que vem? E vão ser a igreja. E antes de mim, vocês não eram igreja? Eu fiz o meu período. Quem vai vir após mim, Deus vai usar e vai abençoar. Ele vai ter que sentir as responsabilidades que a gente sentiu. Mas eu podia mais um pouco. Mas eu estou com 66 anos. O ano que vem estou com 67. Eu preciso pegar um pouquinho da minha força para mim viver, para mim desfrutar um pouco o resto da minha vida. Sair com a minha esposa, não só pregar, mas desfrutar um pouco da vida. Nós temos um pastor no Rio Grande do Sul que está usando fralda. Imagina, 92 anos. É ele que dirige o culto tremendo. É ele que parte a ceia, é ele que abre a igreja, mora na frente da igreja. Não dá para ninguém dirigir um culto. Quantos anos tinha o sacerdote quando deixava de ser sacerdote? 65. Parece que é 50, né, pastor? Não. Mas 50 anos. Já tinha deixado de ser sacerdote. Os levitas pode ser. Então, meus queridos, eu sempre digo, quando me jubilar, se Deus quiser, o ano que vem, eu vou olhar para trás e não tenho remordimento nenhum. Porque eu fui integrado com 20 anos para 21 anos. Essa mulher aí tinha 17 para 18 anos de idade. Trabalhei uma vida inteira. Então, você precisa aproveitar. Deus tem equidade, Deus não é injusto, né? E Deus tem outros, e mentes novas. Então, a pessoa temos que obedecer essa escala. Primeiro Deus, mas depois vem a família. E depois a igreja, porque amanhã o passado eu me vou, e a igreja fica. Quantos pastores, irmão, que hoje estão lá desgastados, desculpe a expressão, até alguns jogados, como cavalo velho no fundo de um corredor. Sugar a força, a saúde, eles não entenderam o tempo de parar, dar lugar para outro, preparar outros. Nós temos agora a jubilação de 2 pastores, e os 2 estão buscando substituto, porque pastores a vida inteira não prepararam substituto. Isso é uma miséria. Pensar que são eternos. Então, irmãos, tem uma escala divina que, se nós obedecer, Deus vai abençoar. Primeiro Deus, mas em segundo lugar é a família. Em terceiro lugar é a igreja. Essa é a escala divina. Se nós olharmos no capítulo 6 e 7 do Gênesis,
Deus fala 3 vezes a Noé do cuidado com a família. Precisa cuidar da família. Necessita o obreiro, nos diz aqui, irmãos, perfeita harmonia com a família. Um sinônimo para harmonia. Sim? Perfeição, harmonia, compreensão, respeito mútuo, muito diálogo. Mas não se arremangar nesses diálogos, né? Eu gosto em 5 sinônimos, pastor. O senhor sabe do grego da palavra salvação. E um dos sinônimos é diassoso. E a palavra diassoso é harmonizar o que está desarmonizado e arrumar o que está desarmonizado, ou desarrumado. Um baixo, uma guitarra, tem que harmonizar ou não? Quem é o músico desse baixo? Que tal tocar com aquilo ali desarmonizado? Antes de tocar, tem que harmonizar, né? Salvação é harmonizar o que está desarmonizado e arrumar o que está desarrumado. Quando entra a salvação, faz isso. Agora vocês observem, irmãos, que o lar, a família, Deus pede a Noé 3 vezes, em 2 capítulos, harmonizar a sua família. Quer dizer, colocar em ordem. Porque a primeira tem um tom. E sucessivamente, cada corda tem tons certinho. Senão dá tudo errado. Além de ser ministro, ele é um pai de família. E ele tem que cuidar pela harmonia da sua família. Entender que o Joãozinho não tem a mente do Pedrinho, e vice-versa. Mas esse pai harmoniza, porque ele conhece a ambos e traz eles em harmonia. E o trabalho de um pai harmonizar a casa, harmonizar a família. Uma família harmonizada é uma bênção no ministério da pessoa. Oh, glória a Jesus. Agora nós temos aqui mais abaixo perigos que a família do obreiro enfrenta. Há perigos, há perigos. Primeiro, o que é? Qual é o primeiro perigo? A santa obsessão. O que é obsessão? Um excesso de sentimento. Um excesso de sentimento. E aqui diz, a santa obsessão ministerial em detrimento da família. O que quer dizer aqui? Um santo sentimento pelo seu ministério em prejuízo ou dano da família. Tenho que amar meu ministério? Eu tenho. Mas eu tenho que amar minha família e equilibrar as coisas. Esse excesso, irmão, essa obsessão, esse sentimento além do normal pelo ministério traz prejuízo ou dano para a família. Precisamos cuidar das coisas de Deus, mas precisamos cuidar da família. Volto a dizer, essa obsessão, esse sentimento desordenado, se nós não ordenar ele, tem detrimento na família. Segundo, uma agenda. É amiga ou inimiga? Sempre na nossa agenda, irmão, tem que ter o espaço da família. Na igreja que pastoreio, o meu culto é terça-noite.
Tem culto segunda? Tem. Mas tem um excelente pregador que prega de segunda-feira. É um culto de libertação. É uma bênção esse homem. Tem culto quinta-feira? Tem, é de empresários. Mas eu tenho um outro pregador, um outro pastor jovem, os dois são jovens, o Diogo. E o pregador dos empresários. Vai lá, tem 400 lá no culto dele. Mas eu estou com a minha família. Sábado tem culto de jovem, é muito difícil estar. Se eu não tenho outros compromissos, mas eu tenho que estar com a minha família. Claro, às vezes a gente pega uns dias aí meio seguido, que a gente está preocupado que passe para retornar ao altar da família. Então, irmãos, cuidamos das coisas espirituais, mas vamos cuidar que não tenhamos um excesso de obsessão pelo nosso ministério para deteriorar a família e a nossa agenda se tornar um inimiga nossa. Uma pesquisa pastoral realizada lá pelo ano 1992, isso aqui está muito mais.